Olá, seja bem-vindo aqui. Olha nós aqui falando sobre um tema muito importante nesse formato do podcast. Olha, o nome já está dizendo consciência pode. Ou seja, você consciente, você pode entrar e sair de qualquer lugar que é muito difícil você se perder tanto na tua formação, na tua capacitação e no teu desempenhar da profissão, beleza? Então a ideia aqui, esse formato de podcast é assim, ó. Você vai conseguir ter uma linha consciente do tema aqui abordado. E aqui vão ser várias perguntas, resposta. Vamos dar umas risadas aqui. É bem dinâmico, mas a ideia é te passar uma forma consciente do tema aqui abordado. E aí você vai aí desse lado colocar os prós e o contra. Aí você vai entender também que muitas coisas, às vezes, ficamos escravos por falta de consciência. Ou às vezes ficamos muito aloprados por muita consciência que passou do tempo. Beleza? Bom, vamos lá. Então esse é o formato do nosso podcast que estamos começando. Esse vai ser o hashtag 001. Eu me chamo Roberto Felito, eu sou professor na área de tecnologia, dos anos 90 ainda. Às vezes você que tá assistindo aí, você nem era nascido. Eu peguei aquela telona preta do computador, sabe? Eu dava aula de informática na época, nos anos 90, na região de Presidente Prudente. Aqui tem uma cidade ao lado chamada Presidente Bernardes. Então ali foi a minha ascensão como professor. E nesse primeiro podcast, Consciência Pode, nada melhor eu ter convidado essa figuraça que tá comigo aqui. Falo figura porque é um cara, um jovem que eu pude aprender muito e amigo de muitos anos aí. Não que eu sou muito velho, hein? Nada disso. Ó, quem está aqui nesse primeiro podcast nosso é o Hugo. Ele hoje é engenheiro de software. Só pra você ter uma ideia, o nível. Beleza? Ele é um cara que... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar ele se apresentar. Aí você vai entender qual que é a história minha com ele sobre essa relação na tecnologia. Lá nos anos 90, hein? É você mesmo, Gão. É um prazer estar aqui com você. Principalmente porque comecei minha trajetória com você, né? Apresentando aí, meu nome é Hugo. Eu trabalho com desenvolvimento de software, atualmente considerado engenharia de software, né? Sim. Quem consegue pegar todo o processo de desenvolvimento, do início ao fim, a gente está atuando nesse sentido. Sou aqui do interior, atualmente resido em Presidente Prudente. Sim. Né? Nasci em Presidente Bernardes. Você é bernardense. Foi onde iniciou a nossa trajetória. Até agradeço você falar que eu sou jovem, né? Já tô até com a barba branca aqui. Rapaz, se eu deixar minha barba do tamanho da tua, você vai ver como que eu tô já um Papai Noel. Não, mas quando a gente começou, né, a nossa história, eu era um menininho, né? Tinha aí 11 anos, né? Por aí. 11 anos. Na época eu tinha o quê? 14? Olha pra vocês terem uma ideia. Olha a consciência. Por isso que eu falo, gente, por isso que eu falo, o andar consciente. Eu, desde muito novo, eu tinha consciência que a tecnologia ia entrar na minha veia e parece que nunca mais ia sair. Contigo foi mais ou menos isso? O que você sentiu? Aquele... O pessoal, ele tá falando aqui sobre começar lá na época. Só pra vocês terem uma ideia. Eu tinha uma escola de informática, pra você ver, nos anos 94 para 95, eu acho que foi mais ou menos isso, 96, vai. Acho que foi 96. Que 94 para 95, eu tava transitando de uma cidade para outra, cheguei em Presidente Bernardes, comecei naquele projeto da prefeitura. Projeto Nova Era, né? Isso. Eu comecei lá. Isso. Aí depois de lá a gente começou a desenvolver. Então, voltando aqui, eu já tinha muito consciente essa veia tecnológica.
E o Hugo foi um dos alunos que adentrou no projeto da prefeitura. E depois ele continuou, aí acabou o projeto. Eu falei, não, a gente precisa montar alguma coisa na tecnologia. Ó, eu lá nos anos 95 para 96 montando uma escola de informática, Foi. é isso mesmo. Foi. Fala aí, Hugão. Comecei no projeto, era no JAD, né? Se eu não me engano, colégio de formação técnica que Sim, lá. sim, E aí teve essa proposta, passaram nas escolas sim. divulgando. Normalmente, cidade pequena, quando tem essas novidades, é uma novidade, assim, a né? escola divulgar, né? E é festa, hein? Vira festa. E eu me interessei bastante pela proposta. Sim. Falei, poxa, uma coisa diferente, uma novidade, né? A consciência bateu na hora. Foi. É isso, né? Foi um despertar ali de Sim, consciência. sim. E até tem fatos bem engraçados, assim. Poxa, eu era um menino, né, de 11 anos quando eu comecei. E esse curso era o Windows, né? Windows 3.11, DOS. Então, a tinha galera essa- de hoje tá assistindo aí, vocês estão com o Windows, qual que é o Windows hoje? Hoje é o top, tem vários. Ó, pra vocês terem uma ideia, o primeiro... Windows 11 é o do momento. o primeiro Windows era 3.10. O que chegou pra gente aqui na época. Na época, pra nós lá. O DOS, né? E depois. Isso, a evolução. O Windows não era nem o sistema operacional, não. Né, que é o sistema ali que a gente principal, usa pra operar né? a máquina, né, digamos assim. Mas no curso já teve no finalzinho, eu lembro. E aí foi onde você fez a proposta no final do curso, queria montar uma escola por lá, acabando o projeto da prefeitura, né? E eu queria muito continuar estudando. Convenci meu pai, né? Teu pai. Aí, né? Consciência, né, meu? Por isso que eu falo, hoje em dia parece que tem algumas coisas que estão faltando da consciência, né? Tem que. Acho que muitos ainda não despertaram, né? Tá ali, mas não despertou, talvez. E para mim foi um divisor de águas, né? Foi um despertar ali nesse momento. E aí, onde você abriu a escola, eu já imediatamente convenci meu pai de todo jeito que era bom. Então, dentro de casa, como foi despertar a consciência dos pais para esse sonho teu aí que foi... Porque, imagina só, né? Naquela época, não tinha nem computador na cidade. O computador que tinha praticamente era em algum setor da prefeitura ou ali naquele curso que a prefeitura promoveu. O acesso às máquinas restrito, era difícil. Muito restrito. Hoje aqui, ó. Hoje, o notebook na mão, a gente faz... Celular é um computador, digamos assim, né? E aí foi onde falei pro meu pai que estava sendo um bom curso, que eu estava gostando, que isso ia ser muito bom, né, para o meu futuro. E mostrava o material, as apostilas, na época era tudo impresso, né? E aí meu pai, nesse sentido, ele me apoiou bastante. Ele falou, não, você é pro estudo, vamos embora. Né? Mesmo passando ali porque o projeto ali da prefeitura, acho que ele tinha uma taxa simbólica, né? Sim. Mas aí a escola, que era aí já era privado, né? A sua escola, aí tinha um investimento mensal ali. E aí meu pai se apertou daqui, dali, e investiu nesse curso, né? E é engraçado que eu vou te contar uma coisa aqui que você nem imagina, né? Eu gosto dessas novidades, hein? Aquele dia que você mandou pra mim no WhatsApp, aquele meu... Porque, ó, ele vai... Não te cortando, já te cortando, né? Parecendo Faustão, pô. Não, ó, só pra você entender, antes de você falar. Aquele dia você me mandou o logo, na época da minha escola de informática... minha escola chamava Computize, ou seja, computação fácil. Era. E eu me alegrei muito que alguém me manda algo muito, pra mim, é emblemático demais. É um negócio. Aqui, né? Não, fantástico, fantástico. E aquilo eu guardo como uma conquista muito forte pra mim. Hoje, que essa consciência, por isso que eu falo, a consciência, uma vez despertada, você realiza sonhos, né? Conta aí, então, essa novidade. O que você vai me trazer? Vai, vamos ver. É só pra você ver como que eu já tinha como foi tudo encaixando, né? Acho que a gente se encontrou ali como professor e aluno, e aí depois, né, nos tornamos aí colegas aí de profissão e tudo mais. Mas, assim, eu lembro até hoje, eu tava fazendo cursinho ainda, eu falava assim, ó, uma criança de 11 anos, hein? Jeitinho de criança, eu falava assim, meu pai, rapaz, eu mostrava a apostila, ó, eles estão me ensinando, eu vou virar professor um dia. Olha só. Olha só como a coisa é. Que legal. Que eu lembro hoje, meu pai sentado no sofá e eu, uma criança ali do lado dele, falou, pai, eles estão me ensinando, eu vou virar um professor
e vou dar aula, Olha! né? E falei isso inúmeras vezes para ele, Sim, né? sim. Disso. E ele falava, legal, né? Mas não sei se ele botava muita fé, porque é uma criança falando, né? Hugo, só fazer um parênteses no que você tá dizendo. Pra você, jovem, só pra você entender um pouco a preciosidade do que ele tá levantando aqui. Quando você tem essa consciência nítida, eu sou de uma formação, né, base cristã, religiosa, e dentro da igreja, o que acontecia? Eu gostei, aí eu vou falar um pouco o lado professor. Meu pai, em um dado momento, ele falou assim, você precisa tocar um violão, porque eu vou precisar de você para acompanhar em alguns momentos no culto. E eu fui, me dediquei e tal, e despertou em mim esse... Como eu peguei do nada ali, tive que desenrolar o negócio, vamos assim dizer, aí eu falava, poxa, isso não é algo que veio em mim, que eu não posso deixar parado em mim. E sem saber, eu já na época, ó, pra você ter uma ideia, eu com violão, tocando, minhas primas, tem uma prima chamada Daniela, ela observava eu tocando ali, e ela queria aprender. Eu passava algumas notas, ela ficava encantada e tal. Eu não sei muito saber. Então, esse despertar consciência nas pessoas parecia meio que entrando em mim, meio que natural. Exatamente. E depois, outra prima minha também, que eu não toco o teclado, mas eu sempre despertava nela a necessidade dela entrar nesse mundo de capacitação, né, educacional, né, de treinamento, de aplicar os estudos, que ela gostava de tocar o teclado e ela tinha um dom, né? Uma coisa quando você já detecta a pessoa com dom natural ali e a pessoa talvez não tá imaginando. Então eu acho que foi bacana. E você falando hoje aí essa consciência, rapaz, isso aí é fantástico para mim. E agora que eu tô nessa idade, digamos, todo esse trajeto, eu lembro desse dia, eu vejo que fez sentido, foi despertando ali, né? E é engraçado porque eu lembro, nossa, parece que eu tô vendo a cena, né? Da sua escola, você montou na sua casa, né? Sim. Sei que minha avó mora na rua ali hoje. É mesmo? Eu passo lá, Que bacana. todo dia que eu vou ver minha avó, não todo dia, né? Mas toda Nossa, semana fantástico. ali, eu passo, eu vejo, eu lembro ali. O trajeto, né? Começou ali, né? Digamos assim, depois que saiu o projeto da prefeitura e você montou a sua escola. E aí eu lembro que eu chegava no mínimo meia hora mais cedo. Pegava uma bicicletinha, né? Sim. Porque você tinha a sala lá de aula e tinha os computadores e só tinha um que tinha monitor colorido. Verdade. Aí você, pra não dar briga, você tem uma regra, né? Primeiro a chegar é o da fila, ele pode escolher. Lógico que eu escolhi o computador que tinha tela colorida. Olha pra vocês verem aí, tá vendo? Vocês estão reclamando que o monitor do 6, às vezes a cor não tá muito... Rapaz, você não sabe o que é preto e branco. Então, laranjado. Eu acho que eu tive um também. Laranjado? Esse Teve o primeiro, acho que eu peguei um formatinho laranjado. Acho que o Caião, não sei se já viu. Eu tô falando com o editor da mesa aqui, mas enfim. Mas eu lembro. Ele ficava... Tinha laranjado, depois verde e depois esse preto, tela preta com... Teve tela verde também. Isso. Na época... Eu cheguei. Tinha que fazer gambiarra para instalar às vezes, né? Você pegava, tinha 4 MB de memória, 98. Você tirava 4 MB do outro, colocava. Nossa, aí você instalava. Meu Deus porque só podia instalar, se eu não me engano, se era com... Não lembro se era 8 ou 16 megas, né? Mas aí rodava com 4, 8, coisa assim. Tinha que fazer aquela famosa jeitinho, né? No FAT, né? Por exemplo, eu pegava ali, vamos supor, você tinha um dos 95, você ia instalar o 98, né? Aí você tinha 8 MB de memória na máquina. Aí, no 98, ele tinha uma trava ali que ele não instalava se não tivesse 16, digamos, né? Não lembro agora. Aí o que eu fazia? Eu abria uma máquina, pegava um pente de memória... Colocava para duplicar, instalava o Windows 98. Depois tirava, porque aí ele rodava. Aí rodava. Aí, vocês não entendem nada disso? Calma aí. Ele só tá... vou traduzir para vocês. Ele abriu o computador, dava aquele jeitinho na placa, na mão na placa ali, liberava o Windows,
tirava a plaquinha. Olha que coisa linda. Era, nossa, e ó, se falar 8 MB de memória, 16 MB, E- né? e- De memória, né? Tinha e- um HD, mas a memória, né? No caso. Ô, Hugo, e você falando, aquele momento ali, né? Aguçou a tua consciência na parte de se capacitar, né? Acho que foi uma coisa puxando a outra, né? Sim. Então você vê, eu já tinha esse. Falava, né, pro meu pai, ai, pai, eu vou dar aula, né? Sim, Assim, com eles, ou às vezes até como criança, né? sim. Falava assim, ó, pai, vou dar aula lá no lugar dele, você vai ver. É nada. Ah, você já Criança, né? profetizava, rapaz. Criança. Aí Não, meu pai eu dava vejo como risada. profecia. Aí meu pai falava assim, ah, vai lá, né? Não sei nem o que ele pensava, né? Então, Me você vai tiraram chegar de lá lá. na conversa. Calma, você vai chegar lá na Não, conversa. é. E como foi pro teu pai os primeiros dias que você começou a dar aula, então, lá? Ah, foi. Aí ele... Não, Ele meu caiu pai em si. sempre foi aquela pessoa assim que ele tinha, né? Você tinha que aproveitar as oportunidades, né? Sim, Então isso é uma coisa que ele deixou muito explícito pra gente em Sim. casa, sempre ensinou bastante isso. E aí quando ele viu que eu aproveitei essa oportunidade, né? Ele ficou muito feliz, me Sim. apoiava, me incentivava, né? Quase que era meu chefe dentro de casa, né? 24 horas ele falava, ó, você não faz isso não que o Roberto não vai gostar, hein? Era o meu chefe, né? E assim foi, aprendi muito, né, com ele. legal. Mas enfim, é interessante, eu achei bem, quando você me chamou para esse momento aqui no seu podcast, eu achei muito interessante o nome que você deu, né? Porque essa minha história com você, ela tem tudo a ver com o nome, né? Porque eu já fui despertando, né? A No consciência. curso, de repente, eu comecei a participar das suas aulas lá Sim. na escola que você abriu na sua casa. Aí depois você migrou para outro lugar. Aí fui para um local um pouco mais estruturado, Aí já você foi foi... pra um ponto Abrimos comercial. um local, um ponto comercial, É. com uma estrutura, daí já tinham todos os computadores coloridos, Tinha mouse, né? tinha mouse. Lá também não tinha mouse. Você ia usar o Print Master, era na setinha aqui, você dava um enter e Print pintava a Master! Print Master! Era no DOS, né? O Print Master era na DOS ainda. Não era. Meu Deus do Então, céu! aí, e lá na sua casa foi muito especial, onde você montou o espaço Sim. ali, porque foi onde eu comecei, né? Sim, Aí foi onde a minha carreira começou. sim, Porque, assim, parece que eu. Isso tem muitas coisas que a gente esquece da nossa sim. vida. Isso, pra mim, é muito vivo na minha memória. Eu lembro até hoje, eu não faltava uma aula, né? Ah, Aí eu, ó, mudou muito, né? Hugo, ó, pra você ter uma ideia, minha esposa às vezes fala, né? Pô, você tem coisa aqui ainda guardada lá da época. Deixa quieto. Eu gosto de coisas que marcam na vida. Talvez eu teria que ter trazido, né? Mas um melhor momento aí. Viu, produtor? O melhor momento não vai resgatar esse material e vai atualizar ele pra ser alguns de mostras de troféus, troféus, né? Ó, o português errado aqui, mas beleza. O que eu digo é o seguinte: quando você tem alguma coisa que foi marcante, eu não gosto de desfazer ou esquecer, não. Eu gosto sempre de passar por ali, olhar pra você remeter da onde você saiu, da onde você origem, veio, né? Nossa, é forte. Tenho o certificado que eu tenho até hoje. Sim, sim, sim. Não tem mais significado nenhum. O significado ali, o certificado de DOS, Rapaz. Windows de 1996. Sim. Mas pra mim é uma lembrança de onde começou, né? Não que eu for só pegado ali, mas tem coisas que são símbolos, né? Que é bom a gente lembrar daquele momento onde a nossa vida começou a tomar uma direção, que despertou ali a consciência para algo, né? Sim. E voltando até nessa parte que é bem legal, né? Esse começo, como eu tinha esse hábito sempre de nunca faltar, né? Chegar mais cedo. Eu ia falar isso. Eu queria pegar a tua ficha. Olha, eu acho que eu tenho lá, rapaz. Não acredito. Não, eu vou. Fica aí, cobra de mim aí, produtor, depois, por favor. Eu vou dar uma olhada lá. Sim. Se eu acho que agora eu mudei, eu não sei onde eu coloquei. Mas eu até esses tempos eu tinha o disquete. Olha. Disquete. 3/4. Comecei a aprender a programar em cima dos programas que você fez, né? Lá. Do Bragamelo. Isso. Aí você me entregou assim e falou, aprende aí. Aí eu
ficava olhando, mexia no código, compilava e olhava o que mexia na tela. Né? Foi assim Fantástico. que eu fui Ó, aprender minha a formação, programar. gente, só pra vocês verem, ó. Minha formação, eu sou formado em gestão de negócio, né? Assim, nível superior. E em nível técnico, eu sou formado em processamento de dados. Pelo Colégio Bragamelo, em Presidente Prudente, no ano de 96 a 97. E ainda um dos convidados futuros aí que eu vou trazer aqui, e vai ser um bate-papo legal, vai ser o meu professor Etelvino. Esse professor foi fantástico na minha vida. Marcante também, Tem. sabe? Em despertar consciência. E dali, e depois eu me formei em gestão de negócio por conta de outros caminhos que eu tomei também na tecnologia. Mas esse despertar da consciência e resgatar, rapaz, eu toda vez que eu converso, Foi. é fantástico, é Nossa, fantástico. é uma história assim, dá pra horas, né? Sim, Mas sim. eu lembro que eu fui na aula lá Sim. e era você e o Wester, né? Os O professores. Westerley. É. Ô, Westerley, você tá assistindo aí, meu amigo? Eu sei que você tá em Minas. Eu tenho teu contato aqui. Uberlândia, Mineirinho. Deus abençoe tua vida, meu filho. Também fez Você é parte fera, hein? da história. E ele tá, Lembro das aulas. ele tá mexendo Acho na que ele área de tá- informática. Eu acho que ele tá na parte de infraestrutura. Isso. Né? Ah, você viu aquele grupo que nós criou da. Acabamos Ele tá lá criando um dentro. grupo lá, ele tá lá. Ele tá lá dentro. Eu acho que é a área Meninão. de infraestrutura. Sim, sim, Né? sim. Legal, Uma área legal. muito boa também. Sim. E eu lembro que né, nesse dia que eu fui, ele não pôde estar presente, né? Ele Sim. não deu. Não, foi o contrário. Ó, perdendo a história. Eu fui e os alunos faltaram. Olha como que as coisas são. Ah, Eu fui na aula, todos os colegas faltaram. é O nada. mestre ele deu aula para mim, Sim. né? Nesse dia ele deu aula para mim. E foi ali que tudo foi se encaixando. Ele deu a aula, beleza, fui embora. Chegou, acho que, se eu não me engano, era terça e quinta, alguma coisa assim. Aí eu fui na outra aula seguinte, que era na quinta-feira. Cheguei lá, todos os alunos, né? Só que o Wesley faltou. Não pôde, teve um problema de saúde, não lembro como é que foi, uma urgência pra resolver Olha! pessoal. Eita! A consciência bateu. E aí foi onde também, eu também ter essa consciência para pegar as oportunidades que te aparecem, as portas que se Sim. abrem, né? Sim, sim. E aí foi onde você falou assim, ó, para o pessoal não ficar sem fazer nada, né? Ensina o que você Já captou. aprendeu na aula passada. Ó, aproveitar Olha esse a momento. situação. Ô, Wesley, eu vou mandar agora pra você uma selfie aqui, ó. Dentro do grupo. Olha aqui. Olha aí, ô Gão. Vamos fazer essa selfie agora, hein? Opa. Pra mandar pra ele, hein? Aí, pronto. Aí. Vai lá. Show de bola. O Wesley, um abração para você aí. Obrigado também, porque eu acho que os professores Sim. contribuem muito para nossa formação. E esse jovem foi fantástico. Assim, Foi. ele pôde. Ele veio de Minas, esteve um momento ali pelo projeto da prefeitura, e depois ele pôde estar dentro da minha casa. Eu trouxe ele. Meus pais têm uma. Né, meu pai falecido, minha mãe, mas sempre meu pai comentava a admiração que tinha pelo Westerly, a educação que esse jovem tem. Rapaz, ele era um irmão nosso. Ele veio, morava dentro de casa, era altas risadarias. Então, inclusive a escola vocês abriram juntos. Juntos, Vocês davam aula no projeto, aí abriram a escola. Nossa, foi fantástico. O Westerly, meu amigo, mandei agora aqui pra vocês. Manda um joia, hein? Tem que vir aqui um dia, hein? Vai vir. Talvez preencher as lacunas que eu tô deixando dessa história. Não, né? ó. Como você veio para Bernardes, dar curso, como foi essa história, né? Mas é bom. Ó, mas hoje nada delimita território, hein? A gente pode chamar um ao vivo aqui e remotamente você daí acessar também. Não foge não. Não foge não, hein? E aí, Hugão? Eu chamando o pessoal pro seu podcast. Não, show de... rapaz, que ser irmão, rapaz. Nós estamos juntos, mas e a consciência, né? Você falando... Então, esse momento foi... Os fatos vão acontecendo, vai desenrolando uma história, Sim. né? E a gente ter a consciência própria, assim, de ver a oportunidade ali e agarrar ela, né? Que nem... Então,
pessoal estava presente, ele teve que faltar e você falou, ó, ensina o que você aprendeu, né? E eu peguei a oportunidade, Aí. assim, tipo, Você teve nem consciência imaginava que que isso virar profissão também. Eu só Não, fui sim, ali. mas você teve uma consciência ali, essa oportunidade eu preciso... Não foi algo assim premeditado. Nossa, eu vou dar aula aqui porque ele vai me contratar ou coisa assim. Não, foi Não, algo não, assim que, aquele momento, fluiu sabe? Eu ali, não né? sei, fluiu. Que Aí fui bacana. lá e, e quando você abriu o espaço assim para mim, dar essa aula do que eu tinha aprendido na aula anterior, eu fiz igual ele ensinou. Peguei o canetão, né? Tinha aquele quadro branco lá, que Sim, era sim, sim. lousa, né? E desenhei, expliquei, dei a aula de início ao fim. Tava vivo Repeti- ali na minha cabeça, né? Repetida ao que ele tinha... Repeti igualzinho, né? É, o que ele ensinou. Sim. E, e eu percebi, posso estar enganado, que o seu vulto assim na janela ali olhando, sabe? Mas foi muito rápido assim. E aí essa história eu sei que vai preencher esse pedaço. Sim. Se a gente nunca conversou sobre isso, né? Não sei. Eu acho que Mas era você. você resgatou uma memória minha aqui, vai. Eu acho Pode que era falar. você, mas eu vi, e eu que tinha janela aqui, né? Dei a aula, tudo. Mas ali é que nem tem a história do Clóvis de Barros, né? Você já viu o primeiro dia que ele deu aula? Quem? O Clóvis de Barros é um palestrante, Sim. filósofo, né? E eu achei interessante a história dele quando ele começou a dar aula, né? E ele conta que ele descobriu ali, No no momento que ele momento estava ele em era um jovem contato. que não se interessava por muita coisa, e ali naquele momento ele descobriu algo que dava prazer para ele. Olha lá. Eu tinha, lógico, não era assim, no meu perfil, eu era tímido também, Sim. mas e ali naquele momento eu não fui tímido. Eu consegui dar a aula, o Hugo apareceu ali. Apareceu. Eu vejo isso aí, ô Hugo. Eu vejo assim, ó. Bom, eu, eu vou reforçar o que eu acredito aqui e para mim funciona muito bem. E eu tenho colhido resultado nisso. Quando a gente tem um dom, na Bíblia, um pouco que eu leio lá, Paulo foi. O apóstolo Paulo, ele foi um dos grande apóstolo que gostava de ensinar também, porque ele aprendia muito e ele queria capacitar outros missionários. Aí, ele fala para Timóteo assim: não despreze o dom que há em você. Ele estava vendo que Timóteo, que era um aluno dele ministerialmente falando, que talvez passava desapercebido esse dom. O dom é um dom. E quando a gente tem, aí agora voltando a nós, quando a gente começa a despertar esse dom que está em nós, eu não sei se foi com você, comigo é assim. Você faz com alegria, não vê a hora passar. Você varadia e ora quando vê. Aí no caso, eu casado já há 23 anos, às vezes a esposa puxa a orelha: ô, você não vai dormir não? Ô, então, é legal. Não sei se contigo foi assim também. Foi, quando você desperta para aquilo, né? Tem o cansaço físico, porque Sim. é um trabalho, Sim. mas a gente não quer que aquele momento passe tão rápido, né? Sim. Você quer que ele se prolongue. E enfim, e aí acabou essa aula, né? Passou bem rápido assim, porque eu tava tendo tanto prazer naquilo que eu tava fazendo, que parece que durou 1 segundo a 1 hora de aula. Mas foi perfeito, assim, lógico, que com as limitações de uma criança de 11 anos. Ó, né? eu tô vendo o Caião ali, ó. Tô vendo o Caião só observando ali. Tá parecendo o Caião na hora que monta os vídeos lá, pá, em 2 minutos. Vídeo que tem uma demanda alta de complexidade. O cara faz... ele ama que faz, pai. O cara chega a dar risada ali, Isso porque é legal. é isso aí, né? Gostar do que faz é bacana. um passo muito importante. A gente tem que... Isso é a consciência. Você começar a ter essa consciência pelo que te dá prazer, o que te motiva a caminhar, a encontrar sentido em tudo que você entrega para a sociedade. A gente vive, lógico, num sistema capitalista onde você entrega algo e recebe por pagamento por aquilo. Isso. Mas tem que ter uma entrega
concreto. Você Sim. tem que entregar algo que você goste também. Sim, sim. Né? E, enfim, aí ali eu me descobri como professor. Legal, legal. E aí foi onde, se eu não estou enganado, na aula seguinte, você acabou a aula, você me Agora, chamou para conversar. aí eu vou falar pra você esse dia que passou o vulto. Ele achou que ia passar. Não, foi realmente. Agora você resgatou em mim. Tô trazendo as memórias. Não, eu me lembro desse dia. E aí, eu não queria. Porque eu sabia que você era tímido. Vixe Maria, não chegamos nem nessa Hoje, parte ainda. hoje, o que vocês veem, o Hugo comunicativo aqui, ele tem toda uma. Comparada ao que se tinha, a postura dele que tinha na época. Então, eu observei lá de fora que era uma divisória com um vidro no meio que eu tinha colocado meio fumê, alguma coisa ali na época. Lembro. Aí, eu percebi que os alunos estavam tendo um feedback muito forte dele. Uma interação, vamos assim dizer. A interatividade tá legal. Eu falei, rapaz, e não é que o Hugo se encontrou aqui. Aí você. Diamante aí dá uma lapidada. Não, aí foi onde que. Agora você falou que na outra aula, no outro. Não sei se foi no mesmo dia. Eu acho que foi numa outra Logo aula. eu te chamei pra gente conversar. Eu não lembro se foi nessa mesma aula que o pessoal foi embora. Eu também era o último a sair, né? Sim. Tava ali enrolando o máximo que eu podia pra mexer nesse computador, que não tinha em casa, né? E eu não lembro se foi no mesmo dia ou se foi numa aula seguinte. Você acabou a aula, você me chamou para conversar e aí você me explicou, né? Falou, olha, Sim. se eu queria aprender a dar aula, se eu gostava daquilo, né? Sim, E eu falei, eu nem esperei para falar com meu pai. Falei, eu quero, lógico, eu vou conversar com meu pai primeiro, né? Mas eu falei, já dei um sim ali como sinal. E aí você fez um combinado, que eu tinha que ir todos os dias lá e vivenciar a jornada da escola, né? Para aprender. Então, assim, para mim foi um sonho, assim, que eu descobri vivendo esse sonho. Legal. Sabe? Às vezes tem legal. pessoa que fala assim, eu vou ser médico. Aí ela vai lá e passa numa medicina e aí começa a viver o sonho. Eu tinha aquele insight que eu queria ser um professor de informática ali e, de repente, eu comecei a viver aquele sonho e fui descobrindo prazer pelo sonho. Agora, passa aí o que te vem na mente assim, ó, um recado que você daria pra essa geração? Porque hoje a gente sabe que tá tudo muito fácil. As pessoas têm acesso fácil às coisas. Comparada à época nossa, que era um pouco mais... estamos falando dos anos 90, tá, pessoal? Então, assim, a informação na época era muito difícil ter o acesso à informação. Imagina-se, ainda não estamos falando de internet, tá? Na época ainda era programas operacionais normal, assim, sem conexão com a internet. Então, hoje, que dá pra... Uma mensagem, talvez, que poderia passar pra juventude que tá querendo se descobrir e talvez tenha algumas oportunidades que a pessoa talvez está achando que é mais uma oportunidade e talvez não tá dando um certo valor para se descobrir na profissão. Você tem alguma coisa que te vem em mente assim que você poderia falar? Pessoal, presta atenção um pouco mais na hora que você tiver uma postura assim, assado. Enfim, o que você falaria para esse jovem que tem muito acesso à informação, ou seja, muitas oportunidades, e, ao mesmo tempo, parece que não quer ou não vê tantas oportunidades. Sabe? Tem um paradoxo aí, vai. Eu acho que o que é difícil eu falar que eu tive uma experiência X, numa época X, então é difícil talvez eu tentar responder por essa pessoa que está tendo uma experiência que não tem como eu sim. Mas sentir. Eu falo só uma dica, assim, sabe? O que eu posso falar que o que me moveu foi aproveitar a oportunidade. Sim. Se você tem um leque de oportunidades maior, você pode, e ser jovem, você pode experimentar essas oportunidades. Eu acho que o grande problema está em ter muitas portas abertas e ficar inativo. Você ficar... Sem ação, né? Tem que ter um pouco de ação. Às vezes esperar, talvez, muita opção e pouca ação, né?
Então, aí vem uma pergunta, né? Será que essa consciência que está tendo acesso a muita informação, ela realmente está desperta? Né? Porque às É, vezes ter consciência de algo, será que realmente... Isso aí os grandes filósofos vão saber responder talvez pra gente, sim, né? sim. Eu, na minha pequenez, não vou arriscar, mas eu vejo assim que se tem tanta porta aberta, ou seja, tanta informação, tanta oportunidade, talvez a gente tentar escolher um pouco e vivenciar essas oportunidades aí para chegar a descobrir aquilo que a gente gosta. Sim. Porque eu acho que a gente, os momentos que a gente já se encontrou para tomar os cafés da vida e bater o papo né, pelo nosso trajeto, a gente também já teve que se reinventar, já teve que reiniciar. Poxa, às vezes que nem, a gente vai chegar nessa etapa, né? Hoje eu trabalho como professor da Universidade Federal, Tecnológica Federal do Paraná. Só que essa oportunidade acadêmica, eu não abri, eu não entrei nessa porta já, ó. Eu deixei ela passar, né? Eu tive essa oportunidade em uma outra universidade e eu não atravessei essa porta, Sim. né? Continuei sendo professor de outras áreas, mas aí quando ela apareceu pela segunda vez, a oportunidade Aí já foi. acadêmica, eu falei, gente, é a Opa! segunda vez que essa porta se abre, É, vou ali, né? Não custa, o aí. máximo que vai acontecer poxa, se você entrou numa porta de algo bom, profissional, o máximo que vai acontecer é você experimentar aquela profissão, ou experimentar aquela história e ver que aquilo não é para você e você E a questão da felicidade ali, fica no ali. desempenho do que. É, Talvez o que então, você quer também, que eu falei para dar uma dica para os jovens, para esse pessoal, seria pequenos micro resultados de ações, né? isso Ou é seja, experimentar. é, Experimentar, as degustar. iniciativas, né? A gente tem hoje, na minha época, às vezes a gente não tinha muito essa opção de escolher uma profissão, né? Eu falo assim que eu tive a sorte de a porta que abriu para mim ser na profissão que eu já estava despertando aquela consciência por gostar da área de TI, né? Não é só ser professor, era a área de TI que me prendia, Aquecia, né? né? Então, assim, eu tive essa oportunidade que eu agradeço muito, O, que o, tudo me direcionou para ali. Sabe, você tá com a mente aberta, porque simplesmente você poderia ter achado bonitinho. é, Nossa, olha, ele deu uma aula tão bonitinha aqui, que legal, né? Muito legal, esse menino tem futuro. E virar das costas, entendeu? Eu poderia ter, quando for divulgar na escola lá aquele curso, eu poderia não ter me matriculado ou ter esperado uma outra oportunidade. Às vezes, né, normalmente os pais sim, mais conservadores falam, não, filho, próximo você faz. sim, Né? Já ouvi muito isso do meu pai. Ó, filho, isso aqui não. Na próxima você vai. Mas ali não, deu tudo certo. O curso sim, apareceu, eu sim. fiz, você abriu a escola, meu pai deixou eu ir. É. Nossa, é uma Ó, série de só, fatores. só pra. Só pra quem tá chegando agora aqui, eu vou fazer um resumão até agora. Só pra você entender. A gente tá no bate-papo aqui sobre consciência. Tudo a ver com esse podcast, consciência. E aqui está. Duas pessoas, eu, Roberto, formado em gestão de negócio e também na parte de processamento de dados. Nos anos 90, pude, na minha história, abrir por oportunidades que eu tinha consciência na época ali, pude aproveitar e abriu-se uma porta a mim, ao qual eu pude montar uma escola de informática no fundo de casa. E um dos alunos que veio, tá aqui o Hugo. O Hugo, hoje, é engenheiro de software, mexe com essa engenharia de software, cria programas aí. E ele foi um dos alunos que, lá na época, aos 11 anos, 12 anos, entendeu que a chama aqueceu no coração dele, mas ele se movimentou na direção. Então, talvez, se ele não tivesse se movimentado na direção, eu também não conseguiria identificar essa capacitação que ele precisou na época e depois alavancou e deslanchou. Aqui ele tá contando o momento de... Até o momento, o trajeto
que de aluno ele foi galgando momentos de aprendizado. Esse aprendizado foi colocando nele. Ele era o primeiro a chegar, o último a sair. Ele queria vivenciar, colocou dentro da família essa visão que ele queria ter, o despertar. Eu vou ser um professor de informática. Ele revelou aqui. E aí, nesse trajeto, olha que interessante. Eu vou tomar uma liberdade de falar assim, você teve sorte. Mas tem um ditado que fala que a sorte encontra os preparados, né? Então, você se dispôs a se preparar. Eu acho que esse é o grande lance da vida. Quando você se dispõe a se preparar. O que é o preparo? Aqui está um exemplo. Ele foi se preparando, aquilo foi brotando, investindo tempo nele. A hora que a oportunidade surgiu a ele, opa, abraçou, desafiou, aproveitou, enfim. De aluno, começou a tornar professor. Eu pude, nós juntos, trocarmos experiência ali na parte de aplicar aulas. Foi um dos melhores alunos nosso e depois professor dentro dessa escola que eu montei na época. E hoje, para vocês terem uma ideia, quando a pessoa consciente vai se preparando, que aí eu falei lá no início, quando você anda consciente com a sua formação, com a sua capacitação, bom, bingo, a profissão, o que aconteceu? Você acabou de falar aí, a profissão agora hoje você tá... Vamos falar assim, tá, vamos dar um salto um pouco, depois você vai retornar onde você parou. Hoje você tá dentro de uma empresa e de uma universidade. Você imaginava estar hoje nesse local? Não, quando eu dei o primeiro passo, nem imaginava. Não, e tipo assim, você já teve acesso lá atrás, em algum momento, assim, algumas coisas que você falava, não, é ali. Ou foi essa fome de formação, capacitação e sempre consciência atrelada que foi te colocando. Né? Teve decisões, sim, mas foi até a mensagem que você falou do jovem aí, né? É isso, essa iniciativa que talvez pode estar faltando para eles, de dar esse passo. Acreditar nessa porta que se abriu, né? Eu só tive uma, né? Então, hoje eles têm várias. Não, você teve... Né? E depois... Eu acho que eu vou convidar já pro segundo podcast. Tem que ter parte 2, 3, 4. Porque, isso a gente não saiu nem da sua casa, hein? Não, a escola então eu tô dando uma movimentada aqui. Internet, e depois ela foi pro outro lugar, que aí entrou a internet. Nossa! Foi. No segundo lugar. E aí não tinha nem... Foi a internet de escada. Nessa outra que teve... Internet de escada ainda. Não, com drive de CD, porque acho que aquele CD da Jovem Guarda fez um buraco. Lembra disso? Era. Só ele ouvia. Acho que veio junto, né? Veio. Só era. Gente, ô jovem, dê o primeiro passo. Não espera o mundo perfeito, não, pra você tomar o primeiro passo. A verdade é essa. Você estar consciente é você fazer aquilo que pode ser feito com aquilo que você tem disponível. Hoje você já tá com a tua vontade. Você já tá com a tua consciência, que é aquilo que te aquece. Vai lá, executa. Ah, mas eu vou errar. Meu filho, minha filha, ninguém nasceu certinho. Não espere o mundo perfeito para fazer as coisas. Eu sempre falo em vários momentos, né? Hã? Não tem mundo perfeito. Não, até você hoje, constrói... Honda. Você constrói cenários... que depois, lá na frente, você vai olhar e falar assim, nossa, como ficou legal e perfeito. Mas você vai... É uma construção. Então, para de achar que tem um mundo perfeito, você precisa... tem que ter aquilo, câmera... Igual, eu tenho hora que... Como eu tive muito acesso com jovens, eu fiz a gestão de várias equipes, muito jovem, tinha sob meu comando ali, na área de telefonia, que é outro tema aí que eu vou falar. O que tá acontecendo? Eu percebi que às vezes os jovens queriam muito assim. Não, para mim, um exemplo aqui. Para mim fazer esse podcast, eu tenho que comprar 4 microfones, câmera e ter que ter ela, tal. Mas peraí. Hoje o que nós estamos tendo aqui? Um acesso a um local montado, acessível ao valor. Começa assim.
Vai colhendo resultados com o que você tem. Ah, em casa eu não tenho um computador de última geração. Você tem o quê? Começa com o teu celular. Manda mensagem para quem que precisa. Elabora o currículo. Entra no famoso LinkedIn. Hoje, o LinkedIn é uma rede social corporativa de apresentação de profissão. Ah, mas eu não sei, eu já fiz tantos cursos. Hoje, o que não falta é informação para você se inteirar. Agora, consciência que você pode e já começar hoje, é isso que a gente está querendo despertar aqui em você. Consciência de pequenas ações. É isso, né, Hugo? Hoje a gente está vivendo um momento muito privilegiado. Porque na nossa época, não é querendo ser nostálgico, mas o acesso à informação era o quê? Era um livro ali. Biblioteca, meu amigo. Uma vez por semana só que a professora, a diretora liberava lá para nós para estudar. Olha lá, quando não tinha lotação, né? E tem outra coisa, falando agora na área de TI, né? A gente que começou lá em 1900 e bolinha, hoje a gente vê o profissional de TI muito aberto a transmitir a informação para o colega. Sim. Eu peguei um começo assim que eu senti um pouco assim o pessoal mais fechado. E a informação é minha, eu sei fazer esse código, eu sei fazer queira ou não, né, Hugo? Vamos falar assim, é uma área que é difícil. Vamos falar assim, mexer com base lógica de cálculo, quem detém esse tipo de capacitação é privilegiado na questão que, poxa, ele descobre uma lógica matemática que talvez para outros não tem. Aí a pessoa talvez fala assim, nossa, eu sou o cara, hein? Eu não vou me abrir muito. Mas aí é o contrário, né? Hoje no YouTube, tem profissionais, lógico, que vendem um curso, né? Muito bom. Só que muito conhecimento ele entrega de graça. Tá ali na internet. Então a gente tem... E não estou falando só da área de TI, não. A TI foi um pouco fechada. Hoje, nesses canais das redes sociais, YouTube, Instagram, diversas áreas aí que a gente vê material, seja por texto ou seja por vídeo, de graça. Hoje você aprende a fazer tudo ali. Né? Assim, então, a geração está tendo essa oportunidade até de conhecer um pouco a profissão. Sim. Hoje, às vezes, vamos dar um exemplo, né? Eu citei aí o menino da medicina, por exemplo, que se interessou ali. Hoje tem até cirurgia ali na internet para ele ver. Então, às vezes, o cara a pandemia não sabia. Exatamente. Tá ali, pós-pandemia, cirurgia de exatamente. O cara de TI, tem cara que põe a câmera assim, fica trabalhando aqui, você vê ali o dia a dia. Tem cara que coloca até, às vezes, algum procedimento de trabalho. Então, você acaba vendo um pouco das profissões sim. na internet. Você aprende, você vê. Então, você tem essa consciência. Sim. Talvez está faltando ali um pouco a ação, se for falar pequenas do jovem, né? Pequenas atitudes de ação, a pessoa vai tendo feedback já de imediato, né? E porque daí vai te capacitando. Lembra assim, ó, o início do podcast que a gente tá falando é assim, ó. Você busca formação, você vai se capacitando. Como? Pequenas ações. Vai vivendo. Você vai testando. É teste. Ó, eu costumo dizer o seguinte, depois eu quero chegar agora sobre ainda, eu não saí da área da área da tecnologia. O meu histórico foi o quê? Nos anos 2000, me casei, aí eu saí um pouco da tecnologia, fui trabalhar em uma loja por conta que eu tinha que me ajustar financeiramente. Opa! Mas eu voltei depois a ter um acesso de novo à programação. E aí depois, o mercado, dentro da programação, o mercado me convidou a ir para telefonia. Fiquei por 13 anos em telefonia. Atualmente eu estou servidor público, mas a veia de professor e na área tecnológica não sai de mim. Então, aí em paralelo agora eu estou fazendo o quê? Também ministrando algumas aulas. Agora, a realidade é o quê? É o digital. Todo mundo falando digital, é o digital para lá, para cá. Mas aí eu tenho a minha essência lá do início, que aqui tá a prova. Quando tudo começou, né? Eu não posso achar que eu só vou querer trazer pessoas, igual você colocou também, captar, muito capitalista, tal, e as pessoas não serem
conscientes do que estão fazendo. O que se vê nesse mundo pós-pandemia, referente ao digital, são pessoas reféns de outras pessoas para fazer um básico no mundo digital, nas redes sociais, num vídeo ou numa apresentação da sua empresa, do seu serviço. As pessoas pós-pandemia, eu não quero aqui falar assim, ó, estão errados aqueles que fazem esse trabalho. Não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, você consciente, eu costumo dar o exemplo, Hugo, é como se fosse o quê? A gente, quando tem a consciência de como dirigir um carro, você não precisa ser o mecânico ou o engenheiro do carro. Você tem consciência que você pega um carro simples ou o mais tecnológico avançado, você tem consciência de guiá-lo. Então, a minha tarefa como professor, né, ou aplico algumas mentorias, é trazer o nível de consciência às pessoas. Despertando, né? Para ela, opa, peraí, igual. Eu vou já abrir aqui, eu faço algumas mentorias e tem uma das alunas, essa semana inclusive, na produção de um conteúdo, ela tava um pouco meio que achando que não era capaz. Aí, 20 minutos de conversa ali na aula, aí eu já vi que ela conseguiu dar aquele insight e produzir aquilo que tinha que ser produzido, que ela meio que deixou eu até calado na hora, porque ela se envolveu, ela falou, nossa, ela descobriu. Então, é esse despertar de consciência que eu quero que, eu acho que todos nós queremos, a geração de hoje quer. Despertar de consciência em cada ação, em cada momento. E quando está sobrecarregado, é natural que você vai acionar um suporte na área que você precisa. Eu tenho minha empresa, eu não tenho mais como ser o social media, fazer o cuidado das minhas redes sociais. Vai lá. Contrata alguém que faça esse trabalho muito bem feito, mas que você seja consciente a passar as coordenadas do teu negócio, do teu serviço. Porque talvez a pessoa, você vai criticar a pessoa fazendo um cuidado da tua rede social. Mas ele não fez isso, fez aquilo. Mas a pessoa não vive a tua realidade. Ele tá dando o melhor em cima daquilo que ele tem a visão dele. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Então, eu acho que é esse o caminho, né, Hugo? Essa consciência, né? Eu acho que o mundo, ele é uma constante troca, né? Troca de informação, troca de serviço. E aí tem inúmeras formas desse relacionamento acontecer. E aí, conforme a gente vai evoluindo, vai tomando consciência das coisas, a gente vai dando passos adiante, né? Então, falando da história que a gente conversou, comecei ali, jovenzinho ali, na sua escolinha, aí de repente você foi para outra escola, já aumentou ali os computadores, e eu lembro de eu dando a aula, né? Você vê, eu falei para o pessoal ter a iniciativa, né? A timidez estava ali comigo ainda, né? Mas a vontade de estar na área de TI ou ser assim um professor ali era muito maior. Né? Exato. Eu lembro que até eu eu tinha um papelzinho assim, que aí você falou, Gão, eu ia falar isso aí, sobre o roteiro, né? Você montava o roteirinho pra mim, né? E tinha vezes que eu ficava lá no fundo, né? Porque eu passava o dia, eu assistia as suas aulas, aí eu ia anotando tudo que você falava pra eu seguir aquele roteiro. Sim, Até sim. a piada que você fazia, eu anotava. Era tudo, eu fazia a piada igual, né? Naquele momento, tipo, você fazia uma piada... Tá vendo, pessoal? A consciência, tá vendo o que é a consciência? Porque acho que a prática, né? Exato. Hoje, todo o processo de prática constante, isso você faz, igual, volto a falar a questão de dirigir, né? Quando automático. Automaticamente você não dirige mais pensando. Pensar, exatamente. Mudar a marcha agora. Pisar aqui na embreagem. Você tem o conhecimento que você precisa ali pisar na embreagem e trocar a marcha naquele determinado momento. Você tem a consciência. Só que aí depois essa consciência ela também precisa o quê? Ter a experiência ali, sim, né? Você
engajar, você precisa vivenciar aquilo. Então, foi onde ali eu ia praticando, né? Sim. Aí chegou um momento que eu não precisava mais de olhar o papel. Aí, Aí eu tinha memorizado aqui. é igual videogame, né? Vai passando de fase. Memorizava a fase aqui. Só não podia sair muito do roteiro, né? Ali, mas beleza. Aí foi evoluindo, né? Até chegar ao ponto, assim, de eu percebi que às vezes eu estava ensinando uma coisa e já estava aprendendo ali naquele momento, Sim. junto com os alunos ali. Às vezes, uma coisa diferente que o aluno perguntava, eu falava, não, vamos fazer. A gente aprendia junto, né? Porque é muito dinâmico, né? A parte de tecnológica não tem nada de pronto, já 100%. Não tem uma lei, né? É uma lei, assim, certa, absoluta. Hoje, As né, eu trabalho com grandes desenvolvimento de software Sim. ali. Você vai fazer um fluxo de um programa. Se eu fizer aqui, vai sair de um jeito a ideia. O resultado pode ser o mesmo. Aí você faz o mesmo fluxo, você pode elaborar ele de uma forma diferente, o resultado é o mesmo. Sim. Mas isso foi diferente. Sim, sim. Né? Então, assim, não tem uma regra absoluta, tem que ser daquele jeito. Sim. Né? Então, assim, foi fantástico essa fase, aprendi muito, cresci muito, né? E foi uma história aí que marcou bastante, né? E depois, aí, gente, ó, eu vou. É que tá. Esse bate-papo tá legal pra caramba. Eu nem sei. Mas aí a gente tá. A gente já tá batendo quase. Dois, a gente já tá quase esticando aqui o horário. Daqui a pouco o povo vai falar, ó, tá batendo o bingo. Mas, ó, eu vou dar uma acelerada numa parte aqui, pode ser? Pode puxar um fato aí. Ó, pra vocês verem. O Hugo, depois chegou um momento que eu, na fase da minha vida, que eu tive que vender a escola. O Hugo, na venda da escola, a pessoa que comprou, ela veio do Rio de Janeiro e tal. E quando eu apresentei, né, que eu tinha o professor assim, que poderia entrar, vamos assim dizer, no pacote ali da venda. Junto com a escola, né? Aí ele falou, beleza, eu vou ver, tal, não sei o que, tal. Eu só sei, para resumir aqui, que depois quem comprou, o Hugo foi um dos professores principal dele. Do que você fala? Do comprador? Sim. Do Ivan, né? Fiquei lá como... Foi um dos... Eu só saí de lá porque quando eu comecei a faculdade, né? Aí foi... Sistema de informação. Sim. Aqui no Prudente, no Oeste, na FIP, né? Sim. Teve eu logo no primeiro... aproveitando o gancho aí pra já arrematar outra história. Você vê como as coisas vão puxando, Sim. né? Aí teve um teste, já logo nos primeiros 6 meses de faculdade, para contratar um monitor remunerado. Lá. Né? Tipo, pra ajudar os alunos. A sorte encontrando quem? Então, aí eu peguei e falei... Os preparados, meu amigo. Aquele receio, né? Você fala assim, pô, só tem 6 meses de faculdade. Mas aí você já tinha bagagem lá, né? do último ano podia participar, né? Também. Mas você vê que coisa, né, rapaz? O conhecimento do cara do último ano assustava um pouco também, né? Mas eu falei, não, vamos encarar. O não, eu já tenho aqui, né? Não custa tentar. Aí foi onde eu participei desse processo e acabei sendo contratado para trabalhar lá. Trabalhei durante a faculdade inteira lá, né, até eu me formar. Acabei saindo para seguir o caminho de desenvolvimento de software mesmo, né? Porque foi aí que eu encerrei a minha carreira, que talvez poderia abrir para a parte acadêmica. Sim. Né? Que eu fiz a escolha de seguir o mercado, né? Sim. E aí foi só sair dali da escola por causa disso. Porque senão eu teria ficado, eu gostava, né, de dar aula. E depois, gente, eu prometo depois que a gente vai ter um outro podcast para ele concluir a outra etapa. Que, ó pra você ver, o Hugo depois teve a escola dele de informática, junto com os irmãos dele. Que também capacitou. Ixi, essa história... E aí ele foi... gente, por isso que eu falo, a hora que você começa a aumentar o teu nível de consciência, você vai colocando pequenas ações práticas, você vai vendo que resultados vão vindo e a sorte, ela encontra quem realmente está se capacitando e trabalhando, horizontes e portas vão se abrindo. Eu vejo assim, horizontes e portas vão se abrindo. Então, a mensagem principal, eu quero sim ter consciência na minha formação. Você está tendo? Se você já está tendo hoje essa consciência, é o caminho para você pular para
capacitação. Você já tá o quê? Você tá estudando, o resultado, você vai se capacitando. O que é a capacitação? Pequenos testes, pequenas ações práticas. Vai lá, faz, errou, volta, vai, faz, errou, vai. Daqui a pouco, a tua profissão, naquilo que você sonha e almeja, você vai ver que a tua consciência bateu, pronto, encaixou. E é esse o recado que, a hora que a gente resgata uma história dessa, tão genuína, pra mim, eu me sinto, assim, como pessoa muito realizada em poder conversar contigo, Hugo. Porque, assim, a gente tá falando aí de 30 anos atrás, né? 2023, 25 anos atrás, vamos falar assim, né? Mais ou menos isso. 25 ou 28 reais. Com 12 anos, né? Isso. Assim, eu sei que é muito jovem, mas eu amava aquilo. Sim, sim. Pra mim foi fantástico e oportunidade o talento que você viu ali, Sim. você podia trabalhar, porque assim, você viu algo que era um desejo que estava ali, mas talvez nem eu estava vendo 100%. Porque às vezes até como falar ali com o aluno, eu aprendi com você na época. E aí? Lógico que eu fui com cada experiência aprendendo. Treinando. Trabalhei naquela outra escola, trabalhei ali na universidade, Sim. trabalhei no mercado de trabalho como desenvolvedor, fui aprendendo, fui tudo agregando. Mas ali você pegou e foi lapidando. Então essa história nossa é rica demais. Fantástico. Né? Eu prometo a vocês que a gente vai ter o segundo. Eu preciso fazer um fechamento por causa do horário aqui, mas só para concluir aqui é o seguinte. O Hugo, as nossas histórias se encontrou e alguns resultados na área da tecnologia. Hoje o Hugo, ele está na parte da engenharia de softwares, ministra aula numa universidade. Na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o UFPR, lá do campo de Cornélio Procópio, é EAD, é um curso de pós-graduação. Bacana. Eu trabalho lá. Você ministra aula lá, não tem como sair da veia da aula, né? Não, foi... Entra, é difícil sair. Isso aí eu tentei, mas não dá. Isso aí eu te confesso, não dá pra sair. Mas, ó, você sabe uma coisa que eu ao longo do meu trajeto eu aprendi? E todo mundo é professor. Sim, sim. Às vezes eu conheço a pessoa e falo, professor? Exato. Não, nunca vou ser professor. Eu falei assim, mas você vai ser professor de alguém, talvez do seu filho. Funcionário. O seu filho vai aprender a escovar um dente, higiene, não aprender tem como, a falar com quem? Exatamente. Vivendo o pai e a mãe ali no dia a dia, né? Isso. Teu sobrinho aprende com você, tua sobrinha, tua família aprende com você, e você aprende. Então, no mundo, hoje, ora você é professor, ora aluno. você é aluno. Eterno aluno, né? A gente pode falar. O professor é o aluno mais eterno. E também se trabalha na empresa, você pode falar o nome aqui da empresa? Pode. Eu trabalho na DASA, né? Que é uma fala player, né? Um grande jogador do mercado da área de saúde, medicina diagnóstica. Tem ela é instalada hoje? A sede dela é em São Paulo. Sim. Mas ela tem no Brasil inteiro unidades, né? Tá. Eu trabalho remoto, né? Que bom. Eu moro aqui em Presidente Prudente e remotamente eu trabalho num time. E nessa parte de desenvolvimento. Isso. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, a parte da programação, o que tem por trás, você vê um software, né, um aplicativo, tudo bonitinho em funcionamento, por trás tem muitas linhas de programações, de programação que talvez um dia a gente pode até abordar no outro contato nosso aqui. Então, para vocês terem uma ideia, essas nossas histórias nos conecta. Ele, na área da programação, continuou, tá na parte de engenharia de software e também ministra aula. Eu hoje, já falei aqui, eu voltei, a parte da comunicação é muito natural minha, porque eu venho da formação dentro da igreja. Então, a igreja também é um ambiente legal para a gente se comunicar interpessoalmente. Então, me treinou muito bem. E eu vejo também que eu tentei, na programação, ficar ali e tal, mas a salinha fechada, talvez eu não conseguia ficar muito ali. Então, a comunicação... Aí, na telefonia, que aí foi o mercado que eu entrei mais a fundo,
de vendas, gerir equipes para trazer resultado, eu pude aprender uma outra realidade. Aliás, aprender não. Além de aprender, observar que era nato meu, de desenvolver pessoas. Aí era fácil para mim identificar os talentos que se tinha dentro das equipes. Legal. Então, um exemplo, dentro de uma equipe de vendas, eu conseguia captar aquele que tinha melhor identidade ali, afinidade, vamos assim dizer, em algum tema. E ali, muito bem trabalhado esse desenvolvimento, esse detectar e desenvolver a pessoa, os resultados vêm. Isso era fantástico. Então, prova que eu talvez fazia sem observar, talvez eu identifiquei no Hugo esse caça-talento, né? O desenvolver. Hoje está aqui um resultado de um rapaz muito bem colocado no mercado, dentro do sonho dele, fazendo o que gosta. Então, é esse o andar consciente que hoje eu olho para trás e falo, puxa, quando a gente tem a consciência das coisas, clareia tudo. Então, eu vou transmitir um recado para você hoje aqui no universo tecnológico, que é o que a gente está falando, e a palavra de ordem hoje no mundo da tecnologia, no digital, vamos assim dizer. Você que está totalmente confuso sobre esse tema. O digital não é para mim. A pandemia me pegou de surpresa. E eu tive que fazer tudo às coxas, tudo às pressas. E só tive resultado estranho. E eu entrei no digital para não fechar o meu negócio. E agora depois eu voltei ao que era antes. Lembra? Depois da pandemia, o digital é uma ida sem volta. Daqui 10 anos, anote isso. Daqui 10 anos, você vai ver que muitas empresas deixarão de existir se não se posicionarem no digital. Eu falo com dor no coração, mas ao mesmo tempo eu falo com essa consciência que eu estou estudando já há 2 anos, só os bastidores do que é o digital, as lógicas por trás disso. Então, é esse despertar da consciência no digital que eu quero colocar na tua mão, na tua vida. Quando você me procurar, seja por qual canal de comunicação que eu venha te fornecer essa ajuda, não pense você, eu vou investir tanto, é caro. Não. Você vai perceber que quando você desperta a consciência, não tem preço que paga. Você vive livre. Então essa é a minha missão é trazer o despertar consciente e você se libertar na visão. E você olhar a tua profissão, o teu serviço, o teu talento, falar, poxa, era isso? Aí tá legal. Igual eu fiz com vários alunos meus nas mentorias. Então, Hugo. Só fazendo uma adenda, você falando do digital aí. O digital, ele é muito rápido. Sim. Então, como você falou, a pessoa fez ali escolheu, tomou decisões durante a pandemia e sentiu que não foi muito acertado. Mas da mesma forma que o digital ele é rápido para alcançar, ele também permite você ajustar muito mais rápido também. Sim. Né? E a escalada, né? O mundo né? físico, para você mudar uma estrutura, é muito mais complexo. Sim. O mundo digital, você muda a estrutura que rápido você já muda todo o direcionamento. Exatamente. E o retorno é rápido. Exato. Porque a escalada que a gente alcança chama. rápido. Exatamente. Né? Então, eu que vejo muito isso nos produtos digitais, ali nas empresas que eu já tive contato, que eu já trabalhei, você percebe isso. Um ajuste, você atinge o dobro. Mais um ajuste, você duplica de novo. Ajustou errado e caiu, ajusta de novo. É rápido. É rápido. Então, é rápido. O mundo digital é muito rápido. E essa consciência, uma vez que você tem aguçada, você nunca mais vai querer sair fora dessa consciência. É isso a proposta nossa. Beleza? Gente, eu vou agora pros finalmente. Hugão, essa parte, faça suas considerações finais aqui. Em 2 minutos, o que você achou desse bate-papo? Eu sei que faltou muita coisa pra gente falar aqui, mas já firmo aqui compromisso de termos o segundo momento, beleza? Prazer.
né? Contribuir, contar, assim, o que esse início que a gente contou aqui, o que ele afetou na minha formação, na minha vida, né? Então, assim, foi um trajeto fantástico que iniciou numa pequena fagulha ali, né, de despertar ali. Eu achei fantástico o nome, consciência, né? Então eu até trago aqui o despertar dela, né? Então, aquele momento que me despertou para a área de TI, você estava envolvido ali e você participou desses primeiros passos também. Sim. Pode-se dizer que eu até arrisco falar que eu fui o primeiro mentorado seu. Pode ter uma plaquinha para mim. Então. Você foi meu primeiro mentor. Isso eu posso dizer que você foi na área de TI. Eu acho que eu fui o primeiro mentor Aí, ó, oficial. revelado aqui agora, hein, ó. Já registra aí. Não tá nada combinado, hein, meu? Não tá não, ó, mas então, o primeiro mentorado meu foi o Hugo aqui, pode beleza? Dar plaquinha aqui, funcionário. Brincadeira. Mas foi, cara, se você for ver, baseado em tudo que você tá conversando, expondo aí, você foi o meu primeiro mentor, né? E olha onde eu cheguei. Sim. Né? E eu fui, assim, um trajeto muito rico, e graças a tudo que você mostrou. Muito legal. Parabéns aí. Parabéns pelo trabalho que eu tô vendo que você tá desenvolvendo. Também. Legal. Tô tomando consciência agora. Parabéns. Hugão, obrigado pelo convite atendido. Você, eu sei que a tua agenda é apertada. Para trazer esse homem aqui não foi fácil, mas eu acredito que foi muito enriquecedor essa conversa nossa. E eu também, assim, a hora que eu quis trazê-lo é para justamente, assim, puxar das origens a veia nossa consciente. Então, a proposta nossa é essa, andar consciente. E uma vez que você anda consciente, você não vai ficar mais escravo. E aí, meu amigo, é só subir e ascensão. Beleza? Gente, brigadão. E, ó, espero o próximo podcast. Esse aqui já vai ser também um dos futuros podcasts aí, vai ser a segunda parte. O primeiro podcast foi da primeira escola. Né? Tem mais umas 3 fases. Beleza, Gão? Um abraço. Obrigado. Falou. Até.